Boa tarde, boa Boa. tarde. Bora começar? Pode dar, pode dar. Tá streamando aqui pra vocês. Vocês fizeram a tarefa? Ou estão fazendo A ainda? metade. Eu enviei hoje de manhã, bicho, ó. É até que dia? Até Até amanhã. amanhã. Até amanhã? Ah, dá tempo ainda. Essa questãozinha aqui, a terceira, vocês viram ela, né, na prova lá do teste. Ei, Essa eu não consegui fazer, não. Não eu deu só tempo. copiei, viu? Eu só copiei o que eu já tinha, Miquel, lá do teste lá que eu tinha feito lá e joguei no meu, joguei na minha tarefa. Tá certo. Então, a primeira e a segunda ele fez em sala, né? Isso. E tá no Sim, sim. GitHub também. Eu não vou nem adentrar muito. Falar desse aqui, falar um pouco da outra. Pô, agora a quarta questão não pede pra exibir nada, pô. Não pede, mas pra tu testar é bom, né? Tá, vamos lá. Tô um pouco ruim, tô gripado. Acho que foi o Ricardo que passou gripe. Hum, ó, esse bicho tava de máscara, meu irmão. Tá, terceira questão, ó. Escreva em Java uma classe que representa um círculo no plano cartesiano. Este círculo deverá ter apenas dois atributos: o raio, double e o centro, que é o ponto. Isto é, a classe ponto deverá ser também criada com atributos x e y. Então, eu criar a classe círculo primeiro, né? Depois eu criar a classe ponto, com dois atributos, x e y, double. Aqui, acho que todo mundo já está cabreiro de saber, né? Criar classezinha pontos, atributozinho, construtor, toString, para na hora a gente poder testar. E aqui eu criei a classe círculo com dois atributos também, que é o raio e o centro que ele pediu na questão. Seguindo os passo a passo, dá de boa. Aí ele pede A, B, C, D e E. Forneça os seguintes membros de classe. Um construtor, que vai receber o raio, e um ponto, o centro do círculo. Então, tá aqui o construtor. Ele vai receber o raio e o ponto. Ele quer um outro construtor que vai receber apenas o raio. Então, eu vou criar outro construtor, só que ele vai receber só o raio. Tá aqui, criado. E posicione o círculo na origem do espaço cartesiano. Ou seja, a origem está no repouso, começa do zero. Então, eu criei aqui o construtor com apenas um parâmetro, que seria o raio, do tipo double. Está aqui. E eu criei um ponto nesse construtor que vai se inicializar no zero, que vai ser o centro. Entenderam? Dentro desse construtor. Agora ele quer os métodos. Métodos inflar, ou seja, o círculo vai crescer, e vai desinflar, que respectivamente aumenta e diminui o raio, ou seja, o tamanho do círculo. Tá aqui, peraí, tem mais para cá. Ó, do espaço cartesiano, isto é, no ponto zero. Do círculo de um lado, o valor informado como argumento para o método. Então, calma aí. Então, eu vou criar o método inflar, que ele vai aumentar o círculo, que seria só aumentar o raio. Então, eu iria só aumentar o raio, x.raio mais ou igual ao valor, acrescentando o valor, e desinflar, que seria diminuir. Bem simples, né? Depois, o método que move o círculo para o local indicado por outro ponto. Usando uma lógica. Eu quero um método que vai mover o círculo. E eu tenho um centro dele. O que seria? Seria eu passar o ponto, né, do raio para outro ponto. Então, eu pegaria o centro, que seria meu atributo, seria igual a outro ponto. No caso, quando você estiver testando o círculo, é só... Não vou passar agora não, depois eu explico. É só eu igualar esse centro para outro ponto que vai pegar os parâmetros do meu eixo x e y. Então tá aqui o métodozinho. E por último, o método que retorna a área do círculo. A área do círculo é a formulazinha essa daqui, né? Que é o π vezes o raio ao quadrado.
Então, para calcular a área, seria essa fórmula. Dá para fazer do outro método também com outra função lá, que é o matplotlib, mas eu, de uma forma mais fácil, só fiz o π vezes o raio, que vai me retornar a área. No final, toString. Então, bem simples aqui é o escopo. Eu acho que a única dificuldade seria mais em descobrir o métodozinho para mover o círculo, né, usando a lógica. E acho que é isso, né? Aqui está o escopo do nosso código. Para testar ele, a gente pode criar uma classe, né? Ele não pediu para testar? Pediu, né? Aqui, não sei se eu coloquei. Mas é bom sempre testar para ver se está funcionando todos os métodos, né? Então, eu criei um testador de círculo com a classe main, né, minha aplicação. Criei um círculo com os parâmetros. Ele vai começar cadê? O meu raio vai ser 5 e o centro vai ser 0, que ele está no 0, né? Então, eu criei o círculo. Eu vou até colocar logo para vocês verem como eu queria ficar. Então, eu criei meu círculo com raio igual a 5, o centro dele vai ser 0, 0, a posição. Vou inflar ele, colocar 3, então o raio vai aumentar, vai ficar 8, 8. E vou desinflar, menos 2, então vai ficar 6. Aí, para me mover o círculo, né, passei outros parâmetros, agora vai ser a nova posição dele, que seria na 10 e na 15. Chamei o método mover círculo no novo centro, e aí ele me dá círculo movido, tá aqui, ó, os pontos X, ele estava no repouso, agora ele está no ponto X e Y no plano cartesiano. E no final eu tenho uma área. Não é simples? Alguma dúvida? Questãozinha, terceira questão. Tranquilo, né? Posso pular para outra? Essa daí eu fiz, só que eu deixei para exibir só a área. Só Só a exibir área, a né? área no final. Vou ter que Entendi. terminar de fazer aqui, então. Posso pular para outra, então? A outra é mais complicadinha. Então tá, vou fechar aqui. A outra seria a data, né? Então, questão 4, né? Eu vou criar uma classe chamada data. E esta data deverá ter 3 atributos. Opa, pode falar. Nessa 4 aí, mano, tipo, eu fiz ela de outro modo, entendeu? Tipo assim, porque ele pede para inicializar, né? Tipo, já com a condição, né? Aí meio que ao invés de eu fazer, tipo, assim, normalzinho, eu já coloquei o método dentro dessa parte do construtor, entendeu? Mas eu não sei se tá certo, mas tá fazendo a mesma coisa. Então Então, ali você eu acho que colocou o tá. if dentro do construtor, né? Ficaria até Foi. melhor para quando for testar na coisa, não precisar colocar o. Só que aqui eu não fiz com if else, eu fiz com break e switch. Ah, tá ligado? Mas Case. também tá certo assim, né? No caso. Tá sim. Ah, então de boa. Valeu, mano. Daí, 3 atributos, inter, dia, o mês e o ano. Então tá aqui meus 3 atributos, né? Fiz o construtorzinho, que a ideia faz para mim. Que receba como parâmetro dia, mês e ano. E assim, bem que realmente ele falou, né? E assim inicializar os atributos de um objeto. É que eu não prestei atenção muito bem. Mas assim também está correto. Porém, durante a inicialização dos atributos, algumas validações devem ser feitas. O dia, por exemplo, deve ser entre 1 e 31. Aqui a gente vai fazer um monte de if else, ou então switch dos dias. Vou explicar do jeito que eu fiz, né? Foi com switch case. Achei mais simples também. Vocês viram essa parecido com while, for, né? Esse laço lá em programação 1. E por outro lado, o mês obrigatoriamente deve ser qualquer valor entre 1 e 12. Então, o mês pode ser qualquer um, de janeiro a dezembro. Enquanto que o ano deverá ser qualquer ano a partir de 2023. Então, ele quer o ano a partir de 2023. Lembre-se que os meses de abril, junho, setembro e novembro possuem 30 dias.
enquanto que os meses de janeiro, março, maio, julho, agosto, outubro e dezembro possuem 31 dias. O mês de fevereiro pode possuir aqui é 28 ou 29. Aqui eu não levei em consideração o ano bissexto, né? Que no caso seria de 4 em 4 anos. Depois eu tenho que rever. Aí todas estas validações devem estar em um método chamado public booleano. Então vocês têm que ler até o final para vocês poderem ter feito isso aqui, ó. Então ele quer esse método de validar a data, tudo aqui dentro, ó. Cadê? Tudo aqui dentro. Então bora começar, né? A gente fez um ifzinho. Se o mês for maior que um, igual ao mês maior que 2, e o ano for. Tô confundindo o sinal de maior e menor? Mês maior que um. É, isso. E o ano for menor que 2023, vai retornar falso. Então tem que ter essa condição aqui. Então, chamei o switch do mês, que no caso seria o fevereiro, né? Com o fevereiro ele só vai até o 28 dias. Então, se o dia for maior que ou igual ao dia menor que 28, então vai retornar falso. Fiz o break, né? Porque eu terminei. E chamei agora 4 casos. 1, 2, 3, 4. Que no caso seria para abril, junho, setembro e novembro. Ou seja, todos esses meses aqui, que são de 30 dias, ele vai me retornar falso. Então, se o dia for menor ou igual, maior que 30, menor que 30, vai me retornar falso. E fiz para o dia 31, né? Janeiro, março, maio, julho, agosto, que são até o dia 31. Foi isso. Fiz todas as validações da data. Aqui, ó, eu deveria fazer outra coisa, porque no mês de fevereiro tem um ano bissexto, no caso, seria 28 dias, né? Eu vou ver. Como é que tu fez, Riquelme? Tu fez com break também? Que foi tomar uma água. Pro final, tinha o string, né? Então a única coisa que eu fiz aqui foi só validar as datas, né? Com o ifzinho e o switch case. É que a gente vai testar, né? Pra saber se a data vai ser válida ou inválida. Aqui, acho que ele, como ele não pediu, nem precisava. Mas, por exemplo, a data 15/5/2023, ela é válida, porque atende a todos esses requisitos. Já a data 2, que no caso seria tipo 32, não existe dia 32. Então vai ser inválida. O que aconteceria se esse método fosse trocado por private? No caso, ele está falando desse método aqui. Vamos fazer um teste aqui. O que que diz aqui? O método valida a data não pode ser usado nesse local. Ou seja, como o método seria privado, eu não posso acessar ele em outras classes, só dentro dessa classe data. Então, eu não a partir do momento que eu salvo ele aqui, já eu dou erro na minha classe data, porque ó, eu não posso chamar esse método porque ele é privado. Já aí teria que usar o get e o set. Eu vou estar streamando aqui agora um, um, um documento explicando melhor um pouco de capsulamento para vocês. Isso aqui é o slide da disciplina passada, né, que eu fiz com a Ada. Ó, encapsulamento é um princípio que consiste em esconder os detalhes de implementação de uma classe, ou seja, eu vou esconder com private, responda apenas operações seguras e que mantenham os objetos em um estado consistente. Ou seja, se eu colocar um método ou um atributo privado, eu só vou conseguir mexer ele dentro daquela minha classe. Regra de ouro: o objeto deve ser sempre estar em um estado consistente, e a própria classe deve garantir isso. Por isso que é muito importante ter o código ele tá bem definido. E geralmente
praticamente a maioria dos métodos, sim, vai ser, dos métodos não, dos atributos, vai ser privado. Aí, ó, deixei ele público, ó, eu já consigo acessar. Tá. Regra geral básica, ó. Um objeto não deve expor nenhum atributo, modificador de acesso, private. E os atributos devem ser acessados por meio de métodos get e set, que é o padrão do Java Beans. Padrão para alimentação de get e set, por exemplo, eu tenho dois atributos aqui, né? O nome e o preço. Deixa eu mostrar para vocês aqui antes. Aqui, ó. Da classe produto. Eles estão público, né? A partir do momento que eu coloco eles privado, esses métodos aqui, esses atributos, eu já tenho que usar o get e o set para poder pegar e definir esses métodos nas minhas classes. Aqui, ó. Código inteiro, ó. Privei os atributos. Coloquei público só o método, o construtor. Mas para mim poder usar eles em outra classe, por exemplo, na minha aplicação, eu vou ter que chamar eles, saca? Com o get e o set. O get e o set, a própria IDE faz, ó, gerando automaticamente construtores, gets e set com Eclipse. Não sei se vocês sabem, mas ó, comandos, botão direito, source, generate construtor, para gerar o construtor. Isso eu ensinei para vocês no primeiro dia de aula, para não perder tempo. E os get e o set. Mano, por via das dúvidas, se tipo assim, eu não sei se o professor é muito exigente, mas quando eu fiz prog 2 com Ada, eu colocava get e set em tudinho. Porque meio que tá lá, tipo assim, eu não vou usar, mas tá lá, sabe? Então, por via das dúvidas, coloque get e set em tudo. Agora, se por acaso tiver explícito na questão, tipo, use apenas o get, ou use get em local específico, mas provavelmente não vai ter. Modificadores de acesso, nós temos três, que seria o private, que vocês já conhecem, o membro só pode ser acessado na própria classe. Temos o product, isso aqui vocês não conhecem, mas o membro só pode ser acessado no mesmo pacote, bem como em subclasses de pacote diferente. Ou seja, eu tenho um pacote aqui. Então, para mim poder acessar aqui no product já é mais diferente. Eu vou ter que importar todo esse pacote. Por exemplo, eu teria que, tipo assim, quero entrar numa classe, eu teria que vir aqui, ó, import, aí ponto, aí o nome do pacote, sabe? Já que já é mais complicadinho. E o public, como é acessado por todas as classes, ao menos que ele resida em um módulo diferente, que não exporte o pacote onde ela está. É basicamente isso, ó. Pacote 1, pacote B, classe B, aí vai se estendendo, ó. Acessibilidade, acessibilidade. Aqui tem um exercício, mas não vou entrar, e é basicamente isso, sabe? Nas provas que ele vai fazer o seguinte. Eu vou mostrar umas provas para vocês do ano passado, para vocês já ficarem espertos. Basicamente essa daqui, vocês estão vendo, né? Ó, ele vai dar a questão, blá, 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 blá. E no final, ele vai dar um diagrama para vocês, ó. Com todas as classes. Assim fica até mais fácil. Por exemplo, classe usuário. Vai ter que criar uma classe usuário. Vai ter que criar uma classe álbum. Vai ter que criar uma classe foto. Vai ter que criar uma classe postagem. E aqui já está todos os atributos e todos os valores numéricos dos atributos. Ó. Então vocês não vão nem perder muito tempo. Chegou, viu isso aqui? Foca nisso aqui, viu a prova? Foca nisso aqui, que já vai ter tudo. E no final vai ter as ligações, que no caso seria pegar as classes e colocar na mesma classe, como aconteceu na questão aqui do teste, da tarefa 1. Cadê? Não vou ter aqui. Mas acho que vocês conseguiram entender, que é tipo, pegar, por exemplo, tem uma ligação de um para vários, então na postagem eu vou ter que ter um usuário postando ela, sabe? Porque elas vão estar interligadas. E isso mais para frente vai ser chamado de herança. É como se você estava montando a tabela e já queria falar de herança, sabe? Aí você já tem um conceito de encapsulamento e o conceito de herança. Na prova, ele disse para mim que ia ser mais difícil que o teste. Então, se vocês estão fazendo atividade, conseguem fazer atividade de boa, todas elas, na prova vocês vão se dar bem. Referente ao teste e as listas de questão, funciona o seguinte: o teste é na média final.
Ou seja, se você tirou 10 no teste, você tem 1 ponto na média final. Não, 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 calma. No caso seria, por exemplo, se tu entregou as 4 tarefas, entregou o teste, basicamente na média final tu já tá com 1 ponto, sabe? E precisa só de 4 para passar. Por isso que é muito importante os testes e a tarefa. Mas é basicamente isso, foi só para apresentar mesmo a códigozinho para vocês da terceira e quarta questão, explicar um pouco do método do encapsulamento, né? E é isso. O que vocês acharam? Outra coisa, eu queria falar com vocês é o seguinte, do tipo, o que vocês acham de... Calma aí, deixa eu até cancelar aqui.